que ponto chegamos? A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os piores fiquem no poder para sempre. O principal meio de controle para que esses piores, esses maus, não se perpetuem indefinidamente no poder, óbvio, é o sufrágio, o processo eleitoral. Contudo, atualmente no Brasil, aqueles que detêm o poder, eles se beneficiam de regras e de privilégios que desequilibram as eleições, comprometendo assim a isonomia, a igualdade de condições na disputa eleitoral. Candidatos à reeleição se valem da máquina pública para ampliar gastos, para distribuir cargos, para aumentar vencimentos, para subsidiar serviços e por aí vai. Não à toa, nas últimas eleições, agora em 2022, dos 20 governadores candidatos à reeleição, 18 foram reeleitos. Ou seja, o índice de reeleitos atingiu 90%. No Congresso também as estatísticas ficam muito favoráveis aos candidatos à reeleição. 38% dos senadores e 61% dos deputados federais em 2022 são parlamentares reeleitos. Mas vejam só que números discrepantes. Segundo uma pesquisa Datafolha bem recente, setembro de 2023, só 9% dos brasileiros confiam muito no Congresso, menos ainda nos partidos. E ainda assim, o povo escolheu os mesmos deputados de sempre para ocupar a Câmara. Como eu disse, são só 39% de renovação. Então, o que os números estão gritando aqui? Se a população não se sente representada, mas mesmo assim a reeleição é a regra, então a vontade do eleitor está sendo manipulada, né, por normas que violam a isonomia do processo eleitoral. Eu listei aqui, a meu ver, as 3 principais vantagens materiais, as principais vantagens que um deputado candidato à reeleição tem em relação a um candidato novato. Então, em primeiro lugar, 42 milhões de reais em emendas parlamentares individuais por ano para irrigar o seu reduto eleitoral, favorecendo aí prefeitos aliados. Segundo, cota para despesas no valor aproximado de R$40 mil mensais, além daquela verba de gabinete de R$118 mil por mês para contratar até 25 assessores, e grande parte deles é dedicada, a gente sabe, para mobilização, para comunicação e para marketing político. E terceiro, de acordo com um levantamento da Folha de São Paulo, isso com base aí em dados oficiais do TSE da eleição passada, em média, um candidato à reeleição recebe 7 vezes mais dinheiro público do fundo eleitoral do que o seu concorrente novato. Então está aqui a explicação para a nossa asfixia política que impede a renovação de quadros. Quem está no poder, fica no poder, porque tem aí à sua disposição verbas públicas multimilionárias para favorecer as suas bases e cabos eleitorais, montar grandes equipes, investir pesado em propaganda. É uma concorrência muito desleal e eu diria até antidemocrática, porque, como eu disse, desequilibra a eleição. E se hoje isso é feito com dinheiro público aí de forma legalizada, até pouco tempo, a fonte do esquema era corrupção. Na década passada, quando o PT subverteu a democracia para se perpetuar no poder, grande parte dos recursos expropriados das estatais era utilizada para financiar campanhas de autoridades já eleitas e, assim, manipular o eleitorado. Tanto que em entrevista ao Jornal Nacional, o ministro Gilmar Mendes, do STF, afirmou que o Petrolão era, aspas, o plano perfeito para o PT se eternizar no poder e que o dinheiro desviado ou recebido pelo PT, aspas, seria suficiente para financiar eleições até 2038, fecha aspas. Ou seja, o Instituto da Reeleição, associado a verbas públicas milionárias, ilícitas ou lícitas, fere a isonomia eleitoral e prejudica a democracia. Mas aqui, só para fechar, eu registro uma ressalva muito importante. Ao contrário do que está em discussão no Congresso, o maior problema não é a reeleição única dos cargos do Executivo, né? Reeleição para prefeito, governador, presidente da República e tal. O maior problema é a reeleição contínua, que só é autorizada para cargos parlamentares. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores podem se candidatar à reeleição sucessivamente. Tanto que na Câmara Federal, estava até comentando aqui com o Zé Eduardo, tem um deputado do Amazonas em seu 9º mandato. Algumas casas legislativas já registraram até o 10º mandato consecutivo. E assim, independentemente da qualidade desses parlamentares, a meu ver, essa concentração de poder é avessa às melhores práticas da democracia. Por isso, embora eu, pessoalmente, não seja contra a reeleição, eu sou contra a reeleição contínua.